Terra Descansada junto a Lahiri, parte 12. O que está procurando? Você tem uma chaleira? Ela abriu a despensa. Vou fazer o chá, Baba. Deixe-me regar suas esporinhas. Elas não vão sobreviver nem mais um dia. Ele pegou a chaleira das mãos da filha e encheu-a de água na pia. Lenta e cuidadosamente, levou-a pela porta da cozinha até o lado de fora, dando passos estranhamente curtos. E pela primeira vez desde sua chegada, ela viu que, apesar dos olhos límpidos e da pele lisa, seu pai havia se tornado um homem velho. Ficou ao lado da janela, vendo o pai regar as flores, de cabeça baixa, com sobrancelhas arqueadas. Ouviu o barulho da água batendo na terra com um jato forte, regular. O som deixou-a levemente encabulada, como se ele estivesse urinando na sua frente. Mesmo depois de o som se extinguir, seu pai ainda permaneceu ali por alguns instantes, inclinando o bico e derramando as últimas gotas da chaleira. A caixa o seguira até o lado de fora, e agora estava a poucos metros, com os olhos curiosos erguidos na direção do avô. A caixa não se lembrava da avó. Ela morrera quando ele tinha 2 anos, e agora, quando o rumo apontava para a mãe, em alguma fotografia, a caixa sempre dizia, ela morreu, como se a avó houvesse feito alguma coisa extraordinária e impressionante. Não saberia nada das semanas que ela fora passar com Ruma depois de ele nascer, atravessando as manhãs vestidas, com seu caftã, segurando-o no colo enquanto Ruma dormia para se recuperar do cansaço do pós-parto. Ela se recusava a deixá-lo no Moisés, e ninava-o o tempo inteiro nos braços, durante horas a fio. O novo bebê não saberia nada dela, com exceção dos suéteres que ela havia tricotado para Akash, já pequenos, e que ele acabaria usando. Havia uma cardigan tricotada pela metade, estampada com estrelas brancas e ainda com as agulhas espetadas. Um dos poucos objetos da mãe que Roma havia guardado. Bom dia.